As pessoas não morrem porque não comem, elas não comem porque estão a morrer. Doula da morte? Como é que é o processo de morte? Que sinais reconhecer? O que é que nós temos que deixar o corpo fazer sozinho e o que é da nossa competência? Quando me perguntam quando é que acha que esta pessoa vai morrer, porquê é que me está a perguntar? O que é que vai na sua cabeça para que isto seja uma preocupação? Mas há um caminho na demência que é expectável. Nós sabemos que vai acontecer, Exato. não é? E falar sobre isto quando isto ainda não acontece permite que quando cheguemos ao momento decisões já tenham sido tomadas, que as pessoas já não fiquem só quando aquilo acontece, não é? E a partir do momento em que alguém deixa de ter apetite porque naturalmente faz parte do processo de morte, sentimos que não estamos a fazer o suficiente. Eu nos 7 anos que trabalhei num sítio de especialidade de cuidados paliativos em Inglaterra, não pus uma única sonda para a alimentação. Eu costumo dizer que primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que perguntar porquê. Porquê é que a pessoa se está a comportar desta forma? A minha convidada de hoje é enfermeira de cuidados paliativos, formadora, doula da morte, uma comunicadora maravilhosa e tem uma página incrível de forte impacto social chamada Todos Chegamos ao Fim. Tenho gosto de ter comigo Leonor Pacheco. Obrigada por teres aceito estar aqui. Acho que vai ser muito boa esta conversa, estou muito mesmo entusiasmada. Também eu. Já vamos falando um bocadinho sobre muita coisa. Aliás, até estávamos a dizer, bem, vamos deixar aqui alguma coisa para o podcast. Exato. Muito obrigada por essa introdução. Olha, Leonor, antes de entrarmos propriamente no tema, o que eu quero te perguntar é um bocadinho sobre ti, também para te conhecer, e porque acho que muita gente possa ter também esta curiosidade, e porque talvez para futuros enfermeiros, por exemplo, possa ser interessante ver aqui a visão, não é, de alguém que também trabalhou no estrangeiro e o que é que isso lhe trouxe. Em primeiro lugar, a tua página Todos Chegamos ao Fim já diz muito sobre aquilo que fazes, não é? Como é que decidiste ir para cuidados paliativos e quando é que sentiste que, ok, é mesmo aqui que eu quero ficar, é isto que eu gosto? Eu não tenho assim um momento em que eu decidi. A minha mãe reformou-se aos 52 anos, na altura era possível, que sorte, que sonho. E ela passou por muita perda na vida dela, toda a vida, muitas mortes, e em vez de se afastar tornou-se mais curiosa. Então quando se reformou teve esse espaço para aprender mais, tanto que ela queria ser voluntária e apoiar pessoas em hospital, porque ela agora é coordenadora dos voluntários no Hospital de Peniche. E então ela ia fazer as formações, voltava. Eu tinha 12 anos quando ela se reformou, quase nem me lembro dela trabalhar. E vinha para casa e falava daquilo que tinha aprendido. E eu achava espetacular, porque isto ou seja, é focado na pessoa e não é focado nos problemas da pessoa. E então, à medida que fui crescendo e que fui percebendo que ia trabalhar na saúde, sabia que esta era uma área que me interessava exatamente pelo foco. Okay. Eu não tenho daquelas histórias que foi porque alguém me morreu e eu achei que, pronto, a minha história é um bocadinho diferente. E depois, na universidade, durante o curso de enfermagem, no 4º ano, pude experimentar, do tipo, agora vamos mesmo ver se é isto. Mas porque decidiste fazer o último estágio nessa área? Eu lembro quando fui eu, o último ano tínhamos estágio profissional, não era? E escolhíamos, acho eu, mais ou menos a área que queríamos. Tu é que escolheste então que querias? Sim, não foi o meu estágio final, que esse fiz em Cabo Verde, foi giríssimo. Mas foi um deles que muitos colegas meus foram para intensivos ou para urgências e eu, Deus me livre, porque havia adrenalina, não. E fui confirmar, precisava de confirmar, não é? Porque em teoria gostava muito do paradigma, não é? E da componente holística, mas como é que é trabalhar nisso, não é? Porque uma coisa é achar que a morte é um tema interessante e que o fim de vida tem muito para se fazer, outra coisa é eu estar a cuidar de pessoas que estão a morrer e apoiar os familiares. Pronto, e adorei. e foi a confirmação que gostava. E eu acho que há componentes dos cuidados paliativos que podem ser aplicados nas outras áreas todas, não é? Eu focar na pessoa, por exemplo. Mas eu compreendo que seja necessário noutras especialidades ser mais na doença, compreendo. Mas então é assim mais à volta da pessoa, daquilo que ela é, da sua identidade, e isso diz-me muito. Pronto, e então continuei a trabalhar, fui para a Inglaterra. O primeiro ano não fiz em paliativos, porque ainda estava no processo de me tornar enfermeira em Inglaterra, e depois fui
trabalhar para o sítio onde eu queria trabalhar, que já tinha ouvido falar no St. Christopher's Hospice, que hospice não é hospício, não há tradução direta. Vale a pena relembrar. Sim, é sempre bom. Mas é uma organização de cuidados paliativos. Aliás, há várias no Reino Unido e esta em particular era assim aquela mais influente a nível internacional, porque a mãe do movimento moderno dos cuidados paliativos fundou aquele hospice. E então seria uma honra. E quando eu consegui o trabalho, a minha mãe assim: mas eles querem-te a ti? Eu assim: obrigada. Obrigada pela consideração. Obrigada. Olha, mas antes de irmos aí, também quero chegar lá. Porquê que decidiste emigrar? Qual foi o impulso? Nunca trabalhaste aqui em Portugal? Ou Trabalhei em psicogeriatria. Ok. 6 meses. Também não foi assim muito tempo. Com as irmãs hospitaleiras. Ok. Mas eu no 8º ano fui com a escola a Londres, apaixonei-me, decidi que queria lá viver. Não sabia o que ia fazer, mas eu queria lá viver. E 10 anos depois estava lá. Não sabia que ia ser tão rápido, não sabia como é que se ia dar, mas a verdade é que aconteceu. E depois, porque a Inglaterra tem um percurso na enfermagem que permite evoluir, desenvolver, que reconhece os profissionais e os valoriza e os faz crescer. Pronto, eu queria isso e infelizmente sei que em Portugal as carreiras estavam congeladas e a minha irmã também é enfermeira, portanto eu já tinha um bocadinho essa realidade e então queria explorar coisas novas, não era necessariamente querer emigrar para depois conseguir ser promovida, é o que é que eu posso aprender, não é? Com o apoio dos empregadores, com o apoio não é? E a maneira de se calhar do sistema inglês funcionar e não sei, senti que queria, pronto, e nunca considerei outro país. Foi porque eu apaixonei por Londres, claro, e depois fui para lá. E sim, foi espetacular. Assim, os enfermeiros são na mesma mal pagos em Inglaterra comparando com outras profissões, mas há muitos outros benefícios. Aliás, o meu trabalho agora, que eu trabalho a partir de cá para o mesmo hospice, mas é na área da formação. Portanto, o facto de eu poder trabalhar em formação de profissionais de saúde é uma coisa que se calhar eu não consideraria possível em Portugal, porque tinha que ter pronto, e estou a fazer agora a formação de formadores, mas é uma coisa que eu não tinha considerado que seria possível e é uma coisa que me realiza imenso e foi a Inglaterra que me deu, não é? Portanto, o estar aberto a se calhar essas diferentes maneiras de utilizarmos as nossas competências de outras maneiras. Há uma coisa, a enfermagem tem coisas más e tem coisas boas, e uma das coisas muito boas que a enfermagem tem, e acho que as duas usufruímos disso, é o facto de nos permitir trabalhar em qualquer lado, não é? Tu emigraste para Londres, eu emigrei para a Suíça. Acho que essa é uma vantagem. E depois, dentro da enfermagem, em qualquer um dos sítios que estejamos do mundo, podemos também fazer várias coisas, não é? E de facto a formação na altura acho que não te surgiu como uma possibilidade, a mim também não, mas de facto esta é uma parte boa de se calhar termos imigrado, não é? Sim. De conseguirmos ter aqui se calhar visão diferente de algumas coisas. Não estou a dizer que é melhor nem pior, mas uma visão diferente. E uma bagagem se calhar um bocadinho diferente. E esta se calhar era a minha próxima questão sobre uma outra formação que tu fizeste e que eu só soube que existia por tua causa. Doula da Morte. Aliás, agora ultimamente a SED se falou um bocadinho mais sobre isso, não é? Porque a Nicole Kidman perdeu a mãe, se eu não estou em erro, não é? Estava a perder, estava nesta situação e decidiu então fazer ela própria também a formação de Doula da Morte e portanto acho que se tem falado um bocadinho mais sobre isto, mas eu acho que é um tema que é um bocadinho desconhecido. Eu não conhecia, soube porque percebi que tu eras formada. Porque esta formação, quando já trabalhas em cuidados paliativos num sítio de referência a nível mundial, porque então mais esta formação em Doula da Morte, o que é que isto te trouxe? Foi uma descoberta através do Instagram, quando eu comecei a partilhar as coisas e começavam a aparecer outras páginas, muitas dos Estados Unidos, que foi por aí que eu ouvi falar nisto a primeira vez, e percebi que aquilo que eu mais gostava no meu trabalho enquanto enfermeira de cuidados paliativos era aquilo que eu não tinha assim tanto tempo para a dedicar a isso, que era o conversar com as pessoas, o perceber as suas questões existenciais, acompanhar no viver este processo de morte e de fim de vida
é o pensar no legado que querem deixar. E ainda que, por vezes, sim, eu tive tempo de falar isso com as pessoas de quem estava a cuidar e com os seus familiares, mas nem sempre, porque enquanto enfermeira tenho outras responsabilidades e tenho outras pessoas que tenho que cuidar. E então o papel de doula, que é um papel social, não é clínico, não é médico, e é um papel que na verdade sempre existiu. Portanto, as pessoas já ouviram falar nas doulas do nascimento, é muito semelhante, mas para a morte, ou para o fim de vida, para lidarmos com a questão da mortalidade. Há quem diga doulas de fim de vida, doulas da morte. Às vezes doula da morte, ter a palavra morte pode chocar um bocadinho mais, mas sempre houve nas comunidades, foi-se perdendo um bocadinho à medida que houve mais evolução na ciência e na medicina, mas sempre houve aquela pessoa nas comunidades que toda a gente recorria para falar sobre, para ajudar com o funeral, portanto, esse era um papel de doula que já fazia parte e que se foi perdendo, porque foi sempre tudo entregue, foi começando a ser entregue aos hospitais, aos profissionais de saúde, portanto, medicalizou-se muito a morte. E agora este movimento que começou há uns anos, mais no Canadá, este movimento, acho que foi no Canadá que começou, das doulas, é trazer à comunidade e trazer às pessoas, trazer para casa a morte. E tirar do hospital, tirar dos profissionais de saúde. E eu achei isso espetacular. Até porque há uma regra do o fundador das comunidades compassivas, o Alan Kelleher, que tem uma regra, eu falo muitas vezes esta regra, que apenas 5% do percurso do final de vida de alguém é com profissionais de saúde. 95% são na comunidade, com a sua família, com os seus amigos. Eu acho que esta percentagem é um bocadinho diferente em Portugal. Esta é a realidade inglesa, a realidade que ele conhecia. Eu acho que em Portugal não é apenas 5%, mas será sempre muito menos do que a percentagem. Nós estamos com a nossa família e que nós somos nós próprios sem sermos doentes, não é? E isto faz-nos pensar, porque a morte de facto acontece ao nosso corpo, mas não é um evento clínico, é um evento social. Nós deixamos de ser quem somos, não é? Nós mudamos a nossa identidade, o rumo da vida das pessoas que estão à nossa volta também mudam quando nós morremos. Portanto, mexe muito mais do que apenas com a parte da medicação e com o diagnóstico. O diagnóstico é um veículo, não é? É o menor, não é? Exato, verdade, exatamente. No meio disto tudo. Pensando assim, ouvindo falar, não é? Pois, exato. É o menos importante. Sim, exato. Não é aquilo que nos devíamos focar maioritariamente. Mas então as doulas vêm aqui também um bocadinho nestes outros 95%, o trazer para a família, o empoderar as pessoas a fazerem as suas vontades mais claras e a pensar de facto no que é que querem e como é que isso pode acontecer, e as famílias a mesma coisa, e falar dos recursos que existem na comunidade à sua volta, o que é que querem deixar para trás, como é que gostariam que o funeral fosse, que partes legais e práticas é que é preciso tratar, e depois apenas companhia, o estar lá, a presença. E é isso que nós não temos assim tanto tempo enquanto profissionais de saúde. Portanto, isto não se sobrepõe à profissão de ninguém, ainda que haja muitas pessoas que achem que sim. Mas não, há espaço para o capelão, há espaço para o médico, há espaço para o psicólogo, há espaço para o enfermeiro e há espaço para a doula. Esta formação acrescentou-te ou fez-te... Claro que tu já tinhas esta sensibilidade, mas às vezes as formações que é que fazem? Voltam-nos a acender aquela luzinha, trazer consciência para algumas coisas que até fazem parte de nós e que naquela correria do dia a dia, no stress, não é? De uma profissão tão exigente como ser enfermeiro, nos esquecemos. As formações às vezes voltam-nos a trazer para o essencial, não é? Trouxe isso? Sim, sem dúvida. E eu tinha feito, fiz 2 formações de doula. A primeira fiz nos Estados Unidos, fiz online, mas com o Going with Grace, que é a Elua Arthur, que já tem umas TED Talks que eu recomendo, porque ela é incrível. E depois fiz no Reino Unido para conseguir entrar no End of Life Doula UK, que é a comunidade. Tinha que fazer a formação que eles recomendavam. E fui para aquela formação a achar, pronto, ok, vou porque tenho que fazer. Mas a expectativa já era assim um bocadinho, pronto, eu já trabalho na área, pronto. Mas a verdade é que eu adorei, porque foi presencial e nós aprendemos muito com as outras pessoas, não é? Eu já devia saber isto, mas precisei de ser relembrada pela realidade. E aprendi muito sobre mim própria, porque o foco daquele curso de ser doula era a nossa autoexploração. E eu agora uso muito isso
no meu trabalho enquanto formadora de profissionais de saúde. Trago sempre sessões em que nós olhamos para dentro. Aliás, tenho uma sessão que se chama Olhar para Dentro. Okay. E perceber como é que as nossas crenças, os nossos valores, os nossos próprios medos pessoais, a nossa experiência de perda, a nossa experiência de contacto com os cuidados de saúde, não é? Mesmo sendo profissionais de saúde, como é que nós somos enquanto utentes, como é que isso influencia a maneira como nós cuidamos das outras pessoas, para que não exista aquele bias, não é? Agora não estou a conseguir a palavra em português, mas a lente está um bocadinho... Uma neblina, não é? Uma espécie exatamente, de neblina. Que não me permite olhar para a pessoa sem ser através das minhas próprias lentes. Exato. E nós temos que fazer este exercício, é da nossa responsabilidade. E eu achava que fazia isso, mas agora faço de forma intencional. E agora ajuda que as pessoas, os outros profissionais, também façam isso, porque é tão importante. E tocamos ali em aspectos que achávamos que nem sequer nos incomodavam e que nem sequer que nem sequer causavam impacto na maneira como nós lidamos com as outras pessoas, e de facto são importantíssimos, porque aquele desconforto a falar sobre aquele tópico se calhar vai levar a que eu não falo sobre isso com aquela pessoa, e aquela pessoa abriu aquela porta, se calhar já não vai abrir mais porque eu não lhe dei espaço, não é? E então é muito importante pensar. Eu acho que o curso da doula foi isso que me trouxe, porque a parte legal e isso já conhecia do meu trabalho, mas foi o pensar exatamente o que é que eu quero no meu momento de morte, e foi o escrever, e foi o falar. E quando nós pensamos sobre o nosso, eu acho que é isto que eu também tento passar muito, quando nós pensamos sobre a nossa própria morte e sobre a nossa... sobre como queremos que as coisas se deem, nós vamos compreender como é que as outras pessoas querem a delas muito mais facilmente. Conseguimos mais facilmente nos colocar na pele do outro, não é? É um papel às vezes difícil, mas se calhar é a forma mais correta até de conseguirmos mudar algumas práticas. Eu costumo usar muito essa dinâmica também em contexto de formação em relação à forma como nós tratamos as pessoas com demência. Pois. Porque eu acho que também, tenho a certeza, que a forma como nós pensamos a pessoa com demência influencia depois as nossas ações. E mesmo que nós achemos que somos muito respeitosos, quando há depois este questionamento, nós percebemos que há coisas que nós podemos mudar para melhor, não é? Porque de facto há aqui uma neblina em toda a gente, não é? Sobre como pensamos aquela pessoa, não é? E acabamos por ver, se calhar, muito mais a doença do que a própria pessoa. Exato. E quando conseguimos, de forma consciente, intencional e quase até a policiar aquilo que são as minhas ações, não é? Sim. Eu consigo, se calhar, comportar-me com aquela pessoa e interagir com ela de uma forma um bocadinho mais correta. Sim. E nós às vezes nem sabemos que de facto temos a melhorar, não é? Mas já fazemos bem porque nem sequer refletimos. Eu acho que a reflexão é uma daquelas coisas que nós aprendemos a fazer e somos obrigados a fazer os relatórios do ciclo de Gibbs e não sei o quê, mas nós devíamos, e em Inglaterra nós temos a revalidação, a cada 3 anos temos que revalidar a nossa cédula profissional e temos que apresentar X horas feitas, mostrar que fizemos formação umas determinadas horas e 5 momentos de reflexão escrito, em que relacionamos com o código de conduta e tudo isso. E eu acho isso brutal, porque nem que sejam obrigados, vamos ter que refletir, não é? Obriga-nos a parar, não é? Exatamente, e então é bom, e é o que eu recomendo, pronto, aos enfermeiros a quem faço formação lá, as reflexões que fazemos nestes cursos, aproveitem para a vossa revalidação, do tipo, não estejam com trabalho a mais. Mas é tão bom refletir, porque só assim é que nós conseguimos mudar as nossas práticas, não é? Mas é um trabalho muito desconfortável a reflexão. Sim, é verdade, mas é muito positivo, não é? Exato. Olha, entrando agora aqui já mais no tema dos cuidados paliativos e depois a seguir na questão da demência, há um mito que eu acho que ainda existe e tu vais-me dar a tua opinião, que é que os cuidados paliativos intervêm numa situação de fim de vida, ou seja, a pessoa está a morrer e portanto nós até ativamos a equipa de cuidados paliativos. Não deviam estas equipas ser ativadas mais cedo? Quando é que entra efetivamente os cuidados paliativos? Ou cuidados paliativos significa efetivamente que a pessoa está a morrer ou não necessariamente? Pois, esse é o grande tema, não é? Das dúvidas das pessoas, e está tudo bem, é porque eu acho que não é explicado bem o suficiente à população. E por isso associam sempre os cuidados paliativos pronto, já não há nada a fazer. E não é bem assim. Então, os cuidados paliativos são um grande guarda-chuva, não é? E dentro dos cuidados paliativos, que é a partir do momento, é o cuidado a partir do momento em que há um diagnóstico de doença incurável ou grave com sintomas que precisam de ser controlados.
Claro que isto foi uma definição rapidíssima, mas e que cuida da parte física, psicológica, emocional, social, espiritual, tudo isso, de uma forma holística. E dentro dos cuidados paliativos, que podem até ser anos e anos, e as pessoas podem ter alta dos cuidados paliativos sem ser a alta que acontece com a morte, não é? Quando os sintomas já estão controlados durante algum tempo. Dentro dos cuidados paliativos temos o fim de vida. E o fim de vida pode ser considerado os últimos meses ou o último ano. Até há aquela frase de ficaria surpreendido se esta pessoa morresse dentro do próximo ano. Isso ajuda-nos se calhar a dizer, ok, esta pessoa está em fim de vida. Não é assim tão simples sempre, mas portanto temos os cuidados paliativos, o grande guarda-chuva, e depois temos os cuidados paliativos, depois temos o fim de vida, fim de vida, e depois temos o morrer ativamente, que são aquelas últimas horas ou últimos dias, que muitas vezes chamam de agonia. Eu não gosto muito dessa expressão. Até porque não é necessariamente agonia, não é? Exatamente, não. Se tudo estiver conforme, não é? Exatamente, não necessariamente exatamente. Chamar agonia já é estar a definir a expectativa das pessoas em relação a essa fase, não é? Sim, se calhar pode ser de agonia se não estivermos a prestar os cuidados mais dignos, não é? Exato, exatamente. Pode ser, mas Exato. se as coisas estiverem a funcionar bem, exato. não será Portanto, de agonia. Não é? É quase que se encaixam uns nos outros. O morrer ativamente está dentro do fim de vida e o fim de vida está dentro dos paliativos. E é muito isto. Os paliativos, as pessoas pensam que é mesmo só no finzinho e não deve ser muito antes, até porque as pessoas que têm a sorte de, porque infelizmente ainda é muito a questão de sorte, que têm a sorte de ter acesso a cuidados paliativos precocemente, exatamente, de forma mais precoce, depois dizem e nunca pensei que isto fosse tão bom, ou nunca pensei que isto me desse tanta força e quem me dera ter vindo mais cedo. E isto parte da premissa do que é que são os cuidados paliativos, que é ajudar a viver o diagnóstico que se tem com qualidade, é focar na vida mais do que na morte. E não é só na própria pessoa, é nos familiares. Isso tem muita influência na experiência de toda a gente. E houve uma evolução dos modelos de cuidados paliativos, quando é que se deve introduzir os cuidados paliativos. E antigamente era, não consigo desenhar um gráfico, mas um período em que estão as especialidades médicas todas e depois no fim é apenas cuidados paliativos. Evoluímos disso para, começa no momento do diagnóstico, temos as especialidades médicas e os paliativos assim mais pequenininhos. E depois, ao longo do tempo, as especialidades médicas diminuem e os paliativos aumentam. Até que no fim é só cuidados paliativos. Essa também já está ultrapassada, ainda que se fale muito dessa ainda. A mais atual deveria ser uma coisa muito mais irregular. Temos o diagnóstico e temos a especialidade médica e os cuidados paliativos. Se existe uma crise ou um sintoma que precisa de apoios paliativos, então sobe a curva dos paliativos e a especialidade médica é mais curta. Mas depois o sintoma está mais controlado. Ok, então vamos reduzir a necessidade dos cuidados paliativos. E, ou seja, há ali tipo quase que uma serra não é? De montanhas e vales, numa dinâmica muito próxima entre as especialidades médicas e os cuidados paliativos. Isto é o mundo ideal. Num sítio onde há recursos para isso. E eu sei que Portugal, infelizmente, ainda estamos muito limitados nesse acesso e por isso é que se associa mais, se calhar, ao fim. Mas depois, quando se chega ao fim, temos as listas de espera. E depois, quando chega finalmente o momento de estar em primeiro na lista, se calhar já é tarde demais. E é isso que eu acho que depois estraga um bocadinho aquilo que poderia ser a experiência das pessoas em cuidados paliativos. A experiência de todos, não é? Todos, sim. Todos. Da pessoa que está a morrer, das próprias famílias, dos profissionais que estão à volta. Exato. E encaixando aqui esta questão dos profissionais, no mês de fevereiro, salvo erro, eu estive no encontro da Ordem dos Enfermeiros no Porto. Um encontro de enfermeiros do setor social. Eu não trabalho diretamente, mas trabalho em formação e portanto achei por bem estar presente e permitiu-me até, como enfermeira que também trabalhou no estrangeiro durante muitos anos, não é? Se conhecer um bocadinho mais a realidade, sabes? Foi muito interessante. E uma das questões que surgiu mais, este tema da morte é um tema que eu gosto de conversar e acho que é importante. Mas uma questão que surgiu ali foi, em contexto de instituição, de ERP, não é? Como um lar de idosos, quando nós pedimos ajuda aos cuidados paliativos,
a equipa demora tanto tempo a chegar que entretanto a pessoa já morreu. E a questão é, ok, se calhar precisamos evoluir também em termos de recursos, não é? Humanos, financeiros, para termos mais equipas a trabalhar e que elas possam chegar mais cedo, mas se calhar não somos também nós próprios profissionais que referenciamos já muito tarde. Porque, segundo esta definição que tu deste, uma pessoa com uma doença de Alzheimer, não é? Uma doença progressiva, que não tem cura, não deveria ser até referenciada mais cedo e depois haver até este, tiro o pé, porque não sou necessário aqui enquanto especialidade de cuidados paliativos, mas eu já conheço esta pessoa, ela já foi referenciada, eu até já tentei ali uma abordagem, porque depois, claro que em todas as áreas nós também chegamos à pessoa com aquilo que ela também nos permite que nós cheguemos, e há pessoas que não são preparadas para falar da morte e não querem, mas eu já pus ali um pezinho, não é? Já estou ali presente, do que eu chegar só quando a pessoa já está nesta fase final, em que temos que aprender tudo sobre a pessoa assim de repente num instante. Ou só vamos para dar medicação e tratar esta tal da agonia, não é? Ou olhar para esta tal da agonia, quando há todo o caminho anterior que poderia ser feito e ser melhor para todos, não é? Sim, eu acho que essa questão da referenciação, acho que é uma questão que espero que não seja eterna, mas que já vem de há muito tempo e acho que vai continuar, porque às vezes não é fácil perceber quando é que é o momento certo para fazer referenciação, porque às vezes os profissionais também não sabem e não tem sempre a ver com as suas competências, tem a ver com a situação clínica em que aquela pessoa está, não é? Não sabemos se, não é? Quando é que é a minha responsabilidade de tratar desta causa reversível, ou quando é que eu posso chamar? Não vamos também estar a suburbar o sistema com referências só porque agora tem um diagnóstico. Não, vamos... Quando há sintomas, sim. Mas eu acho que esse é um dos fatores que leva a que as referenciações sejam mais tardias, que eu acho que não é o momento certo. Ou então, e muitas vezes parte do nosso ego enquanto profissionais, e digo ego sem qualquer tipo de julgamento, que não vou já chamar ajuda porque eu ainda sei ainda sei o que estou a fazer. E temos que pensar que nós não estamos ali para nós e que se calhar para aquela pessoa vale a pena, nem que seja eu ter uma conversa com alguém da equipa especializada de cuidados paliativos, pedir a opinião. Como é que eu posso fazer aqui? Será que agora já é o momento certo? Esta conversa, que não precisa de ser longa, não é? Ter uma relação com a equipa local de cuidados paliativos para sabermos. Eu acho que quanto mais se faz, é como um músculo. Quanto mais faz, depois mais fácil se torna essa comunicação, essa relação, essa avaliação, começa a ser mais intuitivo. Tipo, eu acho que agora já tenho que trazer. E não é eu descarto-me completamente, é vamos trabalhar em conjunto. E que eu acho que é isso que às vezes falta, essa noção das diferentes especialidades, é possível trabalhar em conjunto. Essa é a maior riqueza, não é? Exatamente. Esta interdisciplinaridade das várias equipas. Exato. E quem fica a ganhar são toda a gente, na verdade, claro, não é? Toda a gente. Porque eu não tenho que estar a adivinhar o que é o certo, ou, não é? Porque tenho alguém especializado que me ajuda nisso, a pessoa beneficia e a família também, e todo o sistema. Porque vamos ser sinceros, em termos de sistema, e eu agora que estudei, que estou a estudar um bocadinho mais sobre gestão e saúde e tu também, não é? Os cuidados paliativos são mais económicos do que os cuidados curativos. E não quero com isto dizer que vamos deixar de curar toda a gente, mas se a partir do momento nós vemos que o que há a fazer pela pessoa, ou seja, que a cura já é demasiado agressiva para aquilo que a pessoa consegue tolerar, então vamos passar para um tratamento mais focado nos sintomas, não é? A morfina é mais barato do que um antibiótico. Portanto, se pensarmos nessas coisas em termos de gestão de recursos, que vamos a ver que também não estamos assim tão abundantes, não é? Se nós fizéssemos, se nós aprendêssemos a este tipo de coisas, não é? De o que é que faz mais sentido aqui e o praticar isto mais no dia a dia, nós também tínhamos menos custos. E eu acho que isto é uma coisa que as pessoas não vamos falar porque as pessoas, nós não podemos reduzir as pessoas a dinheiro, e eu não estou a dizer isso porque acho que não se põe um valor na vida das pessoas, mas nós temos que saber gerir os recursos. E é assim, às vezes é desconfortável explicar esta pessoa está a morrer, mas temos que viver com o desconforto, não é? Porque o adiar, mas eu não quero tirar a esperança à pessoa. A pessoa já sabe, não é? Já suspeita, e estar a dar esperanças falsas ajudam menos do que nós imaginamos, não ajudam nada. E vamos mudar o foco da esperança, não é? Vamos trabalhar um fim de vida confortável e um fim de vida esperado, e onde se sabe o que é que se vai acontecer.
em vez de não pensei nisso porque se pensarem vai acontecer. Mesmo se não pensem vai acontecer, não é? Olha, Leonor, eu estou a que ouvir e de repente abriram 1000 janelas na minha cabeça. Que é de género, disseste tanta coisa. Desculpa. Por um lado, recursos de recursos humanos, recursos económicos, os recursos da própria pessoa. Certo. O que é que nós vamos estar a poupar? Vale a pena fazer uma broncoscopia a alguém que está em final de vida e vai morrer nos próximos dias, só porque eu quero absolutamente dar um diagnóstico e ter certeza que é mesmo aquilo que eu já penso? Vale a pena? Será que preciso? Mas eu falei com a pessoa sobre isto, ela vai estar em jejum um dia inteiro, ou uma manhã inteira que seja. Faz sentido? Sim, numa sala de espera para fazer um teste que se calhar não serve para nada. Ansiosa, se calhar até aquilo pode ter complicações. Faz sentido, não é? Esta parte também, acho que esta economia da própria pessoa também e da própria família. Porque a economia da pessoa acho que é um conceito que nós devíamos ter mais em mente. E da própria família, porque estamos a dar falsas esperanças, não é? Não faz sentido. Então, por isso é que eu acho que este espaço de conversa também é interessante e aquilo que tu fazes, e por isso é que eu também acho que o trabalho que fazes é tão necessário. Porque, ok, vamos começar a levantar estas questões para que, ok, se as equipas não nos falam sobre isto, então vamos nós falar. Não é? Pessoas informadas podem chegar lá quando a proposta não vem do outro lado. E aqui entra a outra questão, que é a formação em cuidados paliativos. Ok? Nós temos equipas de cuidados paliativos especializadas nesta área, que não vamos, obviamente, todos de repente ser enfermeiros de cuidados paliativos. Mas faz sentido que todos os profissionais de saúde e os enfermeiros, diria sobretudo, que contactam muito com a morte, mesmo não sendo os enfermeiros de cuidados paliativos, faria sentido eles terem todos uma sensibilização ou uma formação nesta área, um bocadinho a imagem daquilo se calhar que tu fazes em Londres, para identificarmos estes momentos, para sabermos quando chamar, ok, equipa especializada, para ter esta sensibilidade para falar com as próprias famílias sobre o assunto. Sim. E não ter medo, porque eu afasto-me, não é? Quando eu não sei como chegar e falar, eu também me afasto e não abro aquela possibilidade de partilha, não é? Sim. Com aquela pessoa e com aquela família. Sim, precisamos que todos saibam um bocadinho. Devia ser obrigatório nos cursos de saúde e não apenas cadeiras opcionais, não é? Eu não me lembro de te falar cuidados paliativos. Certamente eu falei, ok? Eu sou licenciada de 2012, mas lembras de falares de saúde materna? Sim, não é? Pronto. Porque depois temos estágios também, saúde materna, pediatria, não é? Exato, que são obrigatórios. Sim. Mas não me lembro de... Não. Mas temos que aprender, porque é assim, até quem trabalha em saúde materna e num bloco de partos vai lidar com a morte, não é? Portanto, sim. E ainda que essas não sejam mortes esperadas, na sua grande maioria, vamos ter que lidar com isso. Portanto, nem que seja aquela parte que estava a falar da autoexploração, de como é que encaramos isto. Ou seja, a primeira vez que pensamos no assunto não ser no momento em que temos que lidar com ele, não é? E vamos saber. Não, exato. E a percentagem de pessoas que está sob a alçada dos cuidados paliativos é muito pequena e as pessoas vão morrer em todo o lado, em todas as especialidades. E ainda que eu agora tenho recebido muitas mensagens e sei de muitas histórias de pessoas que dizem que tiveram experiências muito boas, quer com equipas de paliativos, quer com equipas que não eram especializadas em paliativos, mas também tenho experiências opostas, quer de equipas de cuidados paliativos, quer de equipas não especializadas nisso. Ou seja, há muito trabalho a fazer. E porque nós todos lidamos com a vida e lidamos com a morte, todos devíamos ter pelo menos a noção do como é que é o processo de morte, que sinais reconhecer, o que é que nós temos que deixar o corpo fazer sozinho e o que é da nossa competência. Na verdade, o corpo faz sozinho tudo aquilo que tem para fazer, mas quando há sintomas mais complicados, é aí apenas que nós devemos intervir. E, portanto, a questão da alimentação, enfim, de vida, já vamos falar sobre a hidratação, pois, eu já estava aqui lançada. Mas já vamos falar sobre falaste da minha parte profissional em Inglaterra. Eu estou à frente de um curso para enfermeiros que não trabalham em cuidados paliativos, que trabalham na comunidade, em lares, prisões, especialidades médicas, todas as áreas, e que querem aprender a cuidar melhor de pessoas que estão em fim de vida e que não têm experiência nisso. São 10 meses em que há muita formação teórica, prática, têm um estágio em hospice para acompanharem profissionais que fazem isto diariamente
E depois ajudamos a fazer projetos de melhoria de qualidade no sítio onde estão e refletimos muito na sua própria experiência e na sua prática. Trazemos casos muito reais, vários profissionais, maioritariamente enfermeiros, porque não queremos esquecer que a formação, aquela específica que eu estou a falar, é de enfermeiros, mas também precisamos trazer outros membros da equipa, fisioterapeutas, assistentes sociais, para perceber o papel de cada um. E o impacto que nós agora começámos uma segunda turma, mas o impacto que a primeira turma teve ultrapassou todas as nossas expectativas, porque para já alguns conseguiram progredir na carreira, que não era algo que nós tivéssemos a antecipar, porque nós queríamos causar impacto no sítio onde eles estavam, e nós não estamos a tentar que eles venham para os cuidados paliativos, nós queremos que eles fiquem onde estão, mas que se sintam empoderados a fazer melhor e que consigam, pelo exemplo e pela confiança nova que estão a adquirir a tratar estes temas, que consigam influenciar os seus colegas. E isso é poderosíssimo, porque é como o impacto que os professores têm, não é? Na vida dos alunos. A influência que tiveram é quase infinita, é aquela gota que cai e a ondulação que vai até e nós não nos apercebemos. O impacto que isto pode estar a causar numa equipa nós não conseguimos medir, não é? E faz toda a diferença na experiência das pessoas, na experiência do próprio profissional, porque sabe o que esperar, portanto há menos o desconhecido e há menos a surpresa. E quem me dera que isto houvesse em todo lado, e não é porque eu estou à frente do projeto, é porque quem me dera que isso tivesse sido que eu tivesse tido essa oportunidade também. E são pessoas que já são enfermeiras, portanto não é uma formação para alunos. É alguém que já tem experiência e vamos usar essa experiência e desconstruir e vamos analisar como é que foi feito, como é que não foi, como é que poderia ser feito melhor. E conhecimento é poder, não é? Conhecimento é poder. Exatamente. É dar aos profissionais poder depois quando estão nos cuidados. É isso. E neste tema que é tão difícil, apesar de tudo, para todos. E também falamos muito do reconhecer que nós não sabemos tudo, não é? E às vezes dizer aos próprios utentes e aos familiares: olha, não sei, aquela pergunta de mas quando é que acha que vai morrer? Não, e não sabemos, é verdade. Não sei. Mas imagina, tu estavas a partilhar uma coisa e eu não quero entrar muito em detalhes, mas vivi recentemente uma situação um bocadinho semelhante e se calhar a minha experiência não foi tão positiva no sentido em que eu acho que deve ser o profissional a guiar a família e não o contrário. E naquele contexto, por ser profissional, acabei por ser eu a guiar, mas e não é porque eu sou incrível, não tem nada a ver com isto, não é? É de repente, uau. Não, é porque se eu não fosse da área, eu ia ficar caladinho no meu canto, percebes? E aquele aparelho a avaliar saturação ia continuar ali, não é? E a apitar, certamente. Exato. Ia desligar e nos desligar o alarme ali de vez em quando, mas aquela situação não ia mudar, aquela não é? E então serem os profissionais a virem ter com as famílias e dizerem: olha, estamos nesta situação, não sabemos, é verdade que não sabemos quanto tempo vai durar, mas a medicação existe para que não existe esta agonia, não é? E por acaso a equipa de cuidados paliativos estava presente na situação, era fim de semana e não estava presente e ninguém apareceu, mas de qualquer forma, a equipa que está ali de dizer: olha, estamos nesta situação e de facto não sabemos quanto tempo vai durar, mas percebemos que isto está a acontecer porque percebemos, a medicação vai servir para que tudo esteja calmo e tranquilo e a pessoa esteja confortável, porque se a pessoa estiver confortável, a família também vai estar confortável. Não vamos precisar ter aqui este aparelho porque não está a dar sinal nenhum. E quando eu pedi até para retirarem, foi-me dito: às vezes as pessoas gostam de manter porque lhes dá alguma segurança. Segurança de quê? Que está alguma coisa a ser feita. Mas porquê que gostam, não é? É de género, se tenho isto aqui, alguma coisa está a ser feita. Exato. Mas não, vamos dizer o que é que está de facto a ser feito e que isto já não é necessário. O que é necessário é isto. E se quiserem passar aqui à noite, se quiserem ter aqui um cantinho, também há essa possibilidade, não é? Tem que ser o profissional a guiar as famílias e não o contrário, não é? Porque essa também é a função de todos os profissionais, mesmo que não seja na área de cuidados paliativos. Exatamente. E haver essa abertura para haver essas conversas. E quando um familiar, quando é o familiar que inicia essa conversa, não fechar essa porta. Ou seja, vamos aproveitar que eles já estão a questionar e vamos explorar isto, vamos explicar o que é expectável. Mas como é que eu vou explicar o que é expectável se eu não sei, não é? Não estou à vontade. Exato, por isso é que é importante aprender sobre e todos deviam saber. As pessoas das urgências vão lidar com a morte, intensivos lidam muito com a morte, a pediatria, infelizmente, não é? Ou seja, não é só na oncologia que as pessoas morrem. Exato.
em todas as áreas. Portanto, o aprender isto traria muito mais confiança para se ter estas conversas que são tão necessárias. Sem dúvida. E ajustar o ambiente e é isso, e mesmo tentar desconstruir as perguntas que as pessoas nos fazem, não é? Mas isto vem com treino, que é porque a comunicação não é bom senso, a comunicação é uma competência que se treina e que se desenvolve. Não é, tu tens essas conversas melhor do que eu. Fala a perita da comunicação. Exato. Mas não, mas quando me perguntam quando é que acha que esta pessoa vai morrer? Porquê é que me está a perguntar? O que é que vai na sua cabeça para que isto seja uma preocupação? Pronto, e aí se calhar havia outras necessidades que não respondem diretamente à questão, mas que estavam ali na cabeça e dúvidas que tinham, os sinais. E explicar os sinais, explicar a respiração vai acontecer assim, é normal, vai deixar de querer comer, é normal. Já depois não vão estranhar quando acontecer. E já não entram em pânico. Exato. Porque já sabem que é normal. Isso que estás a dizer, eu trago também para a questão da demência, porque às vezes, eu lembro na Suíça nós fazíamos reuniões com as famílias, não é? As pessoas entravam muito cedo e estavam bem, muitas vezes, bem, guardavam autonomia, independência, mas há um caminho na demência que é expectável. Nós sabemos que vai acontecer, Exato. não é? E falar sobre isto, quando isto ainda não acontece, permite que quando cheguemos ao momento, decisões já tenham sido tomadas, que as pessoas já não fiquem só quando aquilo acontece, não é? Não faz sentido só esperar que as coisas comecem a acontecer quando nós já sabemos que vai haver um caminho que vai acontecer. Exato. Não é? Só se a pessoa morrer antes, não é? Exato. Mas senão o caminho está por aí e faz sentido falar antes. Olha, isto faz-me lembrar de outra coisa e quero-te fazer aqui algumas perguntas rápidas. Ai, meu Deus. Não é para responderes, mas é só para me dizer se tens noção ou não. Sabes qual é a probabilidade de alguém nascer com cabelo ruivo? Não. 1 a 2%. A probabilidade de se ter um casal ter gêmeos sem ser por tratamento? Não. 1 em 60%. 1 em 60 pessoas. 1 em 60. A probabilidade de sermos atingidos por um raio ao longo da vida? 1 em 10 mil. A probabilidade, esta é mais gira, de ganharmos o Euromilhões? Ai, quem me dera que fosse 100%. Todos já pensámos sobre isto, não é? E é ridícula a probabilidade, Leonor, lamento informar-te, se não sabias. 1 em 139 milhões. Isto faz-me pensar numa coisa, que é ok, todos já pensámos no que faríamos se ganhássemos o Euromilhões, e muita gente continua a jogar no Euromilhões, embora a probabilidade seja tão reduzida de nós ganharmos, não é? E a última questão, e esta vais saber responder, a probabilidade de morrermos. 100%. Nunca falamos sobre isto, não gostávamos de falar sobre isto, fugimos do tema. É verdade. Por isso, se a probabilidade de morrermos é de 100%, faz sentido falar sobre isto, não é? Exatamente, por muito desconfortável que seja, eu sou completamente a favor. Aliás, o nome do meu projeto, da minha página é Todos Chegamos ao Fim, vamos todos morrer. E claro que é desconfortável mas é assim, mas nem tudo na vida é cor-de-rosa, não é? Portanto, nós temos que saber navegar também o que é menos agradável, e isto também inclui falar com as crianças, porque as crianças também vão lidar com a perda. E isto é sempre também um tema que é, como é que eu ia dizer? Que as pessoas sentem, não, este não é um ambiente para as crianças, não vou explicar porque a criança vai ficar traumatizada. Não, que a criança fica traumatizada se for um choque. Agora, havendo uma explicação gradual, adequada à linguagem que ela consegue compreender, dando escolha se a criança quer estar ou não presente, isso vai ajudar a que seja, mais tarde, um adulto mais bem preparado emocionalmente para lidar com a tristeza. Claro. Isto não significa que as pessoas não sofram, que não nos custe, não é? Mas até os significa adultos que, ok, isto vai acontecer e eu sei lidar melhor com isto. E mais do que isso, eu não trabalhava em cuidados paliativos, mas acompanhei muitas pessoas em fim de vida e as famílias, e era claro, famílias que nunca tinham falado do assunto. E que sofriam muito mais, porque para além de estar a lidar com a perda daquela pessoa, de repente tinham um conjunto de decisões para tomar e não sabiam, nem sabiam qual era a vontade daquela pessoa, não é? Ou ao contrário, pessoas que, ok, nós sabemos exatamente o que a pessoa quer, não é? E portanto, ok, eu estou a sofrer, esta pessoa morreu, eu amo e não queria perdê-la, mas as decisões que vão ser tomadas não são minhas. Portanto, esta carga não me pertence. E para além disso, eu estou a corresponder àquela que é a sua vontade, não é? Isto tem alguma beleza aqui. E aqui entra a questão do testamento vital, não é? Que vamos falar um bocadinho. Gostava que explicasses o que é que isto consiste e porque é que é importante. Mas antes disso, já fizeste o teu testamento vital, Leonor? Não.
está nos meus planos há muito tempo. Mas eu vou adiante. Eu falo muito sobre isto e também ainda não fiz o meu. Vamos Portanto, prometer vamos. aqui uma outra. Vamos fazê-lo e vamos trazer estas reflexões sobre, porque acredito que possa trazer, não é? Uma coisa é preenchermos com outras pessoas, Sim. lermos o de outras pessoas, outra coisa é pensarmos sobre o nosso de forma consciente, assinarmos aquilo, entregarmos e é aquilo que vale. Se nos acontecer uma situação, um acidente, por exemplo. Exato. Mas porquê é que isto é tão importante, então, este testamento vital? Explica-nos só um bocadinho. Testamento vital parece que é assim um testamento vital, não sei, mas também é outro nome que se dá às diretivas antecipadas de vontade. E este é um documento legal que as equipas médicas e sociais têm que atender quando se põe a situação em que a pessoa já não consegue ter autonomia para tomar as suas próprias decisões. Ou seja, mesmo que eu tenha um testamento vital ativo, se eu ainda estiver nas minhas plenas capacidades, não entra ainda em jogo, só entra quando eu já não conseguir. E há várias situações em que se descreve que o testamento vital fica ativo quando há um diagnóstico terminal e a pessoa já não está consciente, não é? Demência, uma lesão neurológica ou um acidente grave. Portanto, tem sempre a ver com a capacidade ou não da pessoa conseguir tomar essas decisões. E, portanto, deixá-las escritas para quando não temos essa capacidade. E isto pode ter a ver com querermos ou não ser reanimados, sermos alimentados e hidratados de forma artificial, fazer ou não parte de estudos ou de experiências. Podemos decidir isto tudo, não é? Podemos decidir isto tudo enquanto temos capacidade para depois, mais tarde, não pormos essa pressão nem na equipa de saúde, nem nos nossos familiares, dizer, eu não sei. Não, mas está escrito. E no testamento vital também temos a possibilidade de ter um procurador de saúde, ou 2, acho que dá para ter 2, em que se acontecer uma situação que não está descrita no testamento vital, temos essa pessoa que é da nossa confiança, não necessariamente a pessoa mais próxima de nós, mas alguém que nós sabemos que vai decidir aquilo que está alinhado com o que nós queremos. Essa pessoa vai decidir por nós, mas isso é só quando essa situação não está claramente descrita no testamento vital. E devíamos fazer mais, devíamos falar mais disto. Toda a gente devia fazer, na verdade, não é? Claro. Por um lado, trazer consciência, falar sobre o assunto e depois, de facto, numa situação concreta em que isso acontece, a nossa vontade seria feita, não é? Pronto, fica aqui o desafio então de vamos fazer o nosso testamento vital e depois partilhar como é que isto corre. Entrando aqui nesta questão do testamento vital, um tema sensível no cuidado da pessoa com demência e que se eu tivesse numa situação de idade mais avançada, uma das coisas que eu certamente colocaria no meu testamento vital é que não queria que me fosse colocada uma sonda nasogástrica para ser alimentada. E isto é algo que ainda que não há um consenso, quer dizer, eu acho que até a literatura nos dá consenso, exatamente. Temos consenso científico na literatura, mesmo em Portugal, e depois no final eu quero concluir exatamente com um textinho que nos fala sobre isso, mas em termos de depois prática, na prática, daquilo que eu vou vendo, ainda muitas sondas são colocadas de forma PEGs, não é? Ou sondas nasogástricas. Para quem não é assim da área, uma sonda nasogástrica é uma sonda que é colocada normalmente pelo nariz, não é? E que vai até ao estômago e permite alimentar aquelas pessoas. Muitas vezes de forma até não tão correta, não é? Muito rápido para aquilo que é da forma como nos alimentamos normalmente, não é? Qual é a tua experiência em relação a isto? O que é que nos tens a dizer em relação a este assunto? É um assunto que é polémico sem necessidade de o ser, eu acho, porque é o que tu dizes, há consenso, mas depois na prática não vemos isso a acontecer. Porquê? Porque a alimentação, a comida é uma forma de manifestar amor, não é? E nós vivemos numa cultura em que tudo acontece à mesa. E é uma maneira de cuidar. A avó, a mãe faz a sopa para. É uma forma de cuidar. E a partir do momento em que alguém deixa de ter apetite, porque naturalmente faz parte do processo de morte, o corpo não precisa de tantos nutrientes para as funções que ainda está a desempenhar, sentimos que não estamos a fazer o suficiente. E eu acho que parte um bocadinho por aí, essa parte social da comida e da alimentação.
E então as pessoas sentem que, tendo uma sonda ainda alimentar, ao menos não vai morrer à fome. Quando, na verdade, as pessoas que estão numa morte esperada, não é? Pronto, com diagnóstico, as pessoas não morrem à fome. Isso não acontece. As pessoas não morrem porque não comem, elas não comem porque estão a morrer, que é diferente. E esta troca da ordem da frase faz toda a diferença. E a sonda não traz os benefícios que as pessoas acham que traz. Aliás, eu nos 7 anos que trabalhei num sítio de especialidade de cuidados paliativos em Inglaterra, não pus uma única sonda para alimentação. Pus sondas para esvaziamento gástrico, porque isso tem a ver com a gestão de sintomas, dependendo do diagnóstico, mas para alimentação, nenhuma. Eu trabalhei quase 6 anos num lar com pessoas com demência e não coloquei uma única sonda. Para além de não ter colocado, não tinha ninguém com sonda nasogástrica que viesse, por exemplo, de contexto hospitalar. Não existia isso. E há muitas as PEGs, não é? Aquelas diretamente na barriga, que são postas, as doenças neurológicas, pode haver casos em que faz todo sentido. Claro. E quando há uma obstrução na parte esofágica, pronto, do engolir, pode fazer sentido, porque isso de facto é uma coisa que nós podemos tratar e não é um diagnóstico terminal, não é? Claro. Pode não ser. Tem sempre que ser analisado. Mas, de uma forma geral, as sondas não são necessárias. Numa situação de demência, não é? Numa situação de demência avançada, não. Exatamente. Agora, vai ser desconfortável para toda a gente. As famílias vão fazer muitas perguntas. Vão. Mas então vamos equipar-nos com o conhecimento e com as provas. Andamos aqui à volta do mesmo, não é? É, exato. A formação e o conhecimento e o dar-nos o poder de argumentar e depois também de orientar as famílias. E depois é outra coisa que é, as pessoas vão deixando de pedir comida. Vamos não obrigar, certo? Primeiro que tudo. Se um dia a pessoa de repente diz: olha, mas apetecia-me qualquer coisa, então quer dizer que a pessoa está com fome. Não, pode não ser uma fome que lhe vai durar uns dias. Ou seja, apetece comer uma coisa hoje, mas aquilo. Exato. E aquelas às vezes leis que existem nos lares de não pode comer doces, não pode comer isto. Por amor de Deus, deixem as pessoas viver o fim da vida delas como elas querem. Exatamente. Não é? Se toda a vida comeram um pastel de nata com café todos os dias, pronto, cada um faz as suas escolhas. E tínhamos um diretor clínico lá no hospice que dizia que as pessoas têm capacidade ou têm autorização para tomarem decisões menos sábias aos nossos olhos. Cada um faz as suas escolhas. Se não quer ser saudável, não é? Deixem-nas não ser, claro. Porque está dentro das escolhas delas. Que é o Leonor para tomar decisões sobre a tua vida e dizer o que é que vais comer hoje ao almoço, não é? Por exemplo. Exato. E proibir, não, aqui não entra. Mas não entra o quê? Se a minha mãe pediu, a minha avó disse que gostava de. Não é? O que é que estamos a fazer nos lares? E por isso é que as pessoas não querem ir para os lares. E lar é um local de vida, não é? Nem sequer não é um hospital, é um local de vida, é uma casa. Exato. Lar é casa. E então vamos pensar no que significa esta palavra casa. Vamos personalizar esta institucionalização, que também pode ser muito personalizável e muito positiva. E pensar então, nós usávamos o termo alimentação prazer, no sentido a pessoa vai comer aquilo que ela quer. Pode ser gelado o dia todo. Se ela só consegue engolir aquilo, será aquilo. Será gelo. Muitas vezes fazíamos não é? Geladinhos com águas aromatizadas, sei lá, porque aquilo passava. Pronto, ela vai comer aquilo que consegue, vai pescando com as mãos, vai. Alimentação prazer, que aqui até temos alimentação conforto. Sim. E deixa-me só acrescentar uma questão muito rápida, que é o café. O café é o ritual português clássico, não é? Tirarem o café aos velhotes porque têm a tensão alta também não é solução. Não é? Não tirem esse prazer às pessoas. O beber o café a seguir à refeição dá tanto prazer. Se calhar pode ser um descafeinado, se calhar pode ser um bocadinho mais diluído, mas ficar com aquele sabor do café. Mas não pode ter a tensão alta. Calma, vamos ver o que é que aqui é mais importante para a pessoa. Eu sei que o café é uma coisa muito específica, mas é uma coisa que faz parte do dia-a-dia de quase toda a gente. Sim. Vamos repensar, vamos trazer o que é que isto significa para as pessoas. E não é só o café, é o gelado, é a pessoa com demência, se calhar volta a hábitos alimentares de há muitos anos. Nós tivemos uma utente que era vegetariana já há muitos anos e tinha demência, e ela voltou a pedir carne.
que ela não se lembrava que era vegetariana. Mas queria aquilo. Sim, pronto, mas se ela quer, vamos dar, não é? Vamos deixar de querer ter o controle. Sim, a vida das exato. pessoas, mas dar o ela controle. agora é vegetariana, sim, mas ela não. Quer dizer, não estamos aí contra os valores dela porque os valores dela agora se calhar são diferentes. Claro. Não é? E termos essa sensibilidade e essa abertura e essa flexibilidade dentro das organizações faz toda a diferença para a própria pessoa, para toda a gente. A gente adora mesmo. E é muito melhor esta pessoa comer carne, que nós até nem podemos não concordar, do que não comer nada e colocarmos uma sonda que terá implicações, não é? Porque depois teremos que conter para ela não arrancar a sonda, não é? Por exemplo, não é? E já entramos aqui no tema seguinte. Mas olha, só para concluir esta questão da sonda nasogástrica, porque de facto há consenso científico, pode não estar a ser aplicado da melhor forma na prática, mas existe. Eu vou ler aqui um documento que se chama Alimentação na Demência Avançada, documento de consenso da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Diz o seguinte: a demência avançada é uma condição terminal em que deve ser privilegiado o conforto do doente, frequentemente acamado, incapaz de comunicar verbalmente e com dificuldade na alimentação. Nesta população, a literatura atual não recomenda o uso de alimentação por sonda, seja ela qual for, está entre parênteses, os diferentes tipos, que está associada, esta sonda, a maior risco de infecção, maior utilização de meios de contenção e desenvolvimento de úlceras de decúbito. Como alternativa, recomenda-se a alimentação por via oral, de acordo com a tolerância e a vontade do doente. Alimentação de conforto. Acho que resume. Vamos fazer uns pósteres e espalhar por aí. Maravilhoso. E porque, sem querer entrar, já trabalhamos agora aqui um tema delicado e sensível. Não vamos entrar noutro, Leonor, ok? Mas eu sinto que tudo o que eu falo é delicado para toda a gente. Mas a utilização de sonda nasogástrica pressupõe, muitas vezes, a utilização de contenção. Para que a pessoa não possa retirar esta sonda que lhe causa desconforto e ela vai, obviamente, querer retirar, ok? Por isso, contemos. Qual é a tua experiência relativamente à utilização de contenções mecânicas? Sem abordar o tema, mas o que é que tu viveste? Qual é a tua experiência? Porque às vezes me dizem, não, Mónica, não estamos na Suíça, não estamos na Inglaterra, não é? Sim, okay. Mas é assim, as questões éticas e não tem fronteiras, não é? A questão das contenções arrepia-me a espinha, porque e especialmente quando as histórias de contenções físicas a pessoas que estão conscientes e orientadas, isso é uma forma de tortura, não é? Vamos lá ver, isso não é permitido. Só fazerem aqui um à parte, eu tenho uma amiga minha que está agora a trabalhar em contexto clínico e ela disse que teve um doente há pouco tempo com PEG, contenção de cintura para aquilo ficar mais escondido, não é? Contenção de punhos, e que lhe pediu para ela largar um bocadinho a contenção de punhos porque ele se queria coçar. E que ela depois sentiu-se tão mal que lhe pediu desculpa por lhe estar a fazer aquilo, porque de facto ela não podia também retirar porque não mandava na situação, na verdade, não é? E que ele disse: não se preocupe, eu já estou habituado. O que é que estamos a fazer às pessoas, não é? O que é que estamos a fazer às pessoas? E a contenção, para já, na realidade inglesa, é crime. Não se faz. Nem se põe essa questão, nem existe imobilizações. Nunca vi lá. Poderá haver em contextos muito específicos, se calhar, não sei. Mas não se faz. E nós, na faculdade, também aprendemos que a contenção é o último recurso. Primeiro temos que ajustar o ambiente, temos que ajustar a comunicação, temos que ajustar a medicação e se nada funcionar, considera-se. Eu costumo dizer que primeiro, antes de qualquer coisa, nós temos que perguntar porquê. Porquê é que a pessoa se está a comportar desta forma, não é? Isto depois vai fazer a diferença no sentido de, ok, se eu me pergunto porquê, eu vou à procura da resposta. A resposta no contexto da demência não será demência, será outra coisa qualquer, não é? Portanto, faz sentido ir perguntar, ok, mas porquê é que isto está a acontecer, não é? E não optar pela contenção. Mas o objetivo principal até desta pergunta seria tu dares a tua posição, a tua experiência, sim, que é tão valiosa, não é? Que ok, eu falo da minha experiência na Suíça, mas ok, tu trabalhas em Londres e a experiência é idêntica, não é? Portanto, sim, vamos. E é o que eu digo, é ética dos cuidados, não é uma coisa que depende do país. A ética é uma coisa que não tem fronteiras, claro. Não é? Claro, as leis de cada país vão de ser diferentes, mas a maneira de pensar e aquilo que... Pronto, lá está, as questões éticas são internacionais. Mas o que eu estava a querer encontrar uma maneira de explicar é, mesmo que as pessoas vão continuar a cair, elas já caem mesmo com imobilizações, sabe-se lá como, não é? Porque às vezes parecem Houdinis, porque saem de...
Isso é muito mais perigoso, a pessoa fica muito mais agitada, estamos a tratar as pessoas como animais, e estamos a reduzi-las ao quê, não é? Como a Leonor falou há pouco, uma das formas de prevenir o uso de contenções é de facto nós adaptarmos o ambiente. E portanto eu não posso deixar de falar aqui da WinCare, a nossa parceira aqui deste podcast, e que permite que este espaço de conversa seja possível. Eles têm um projeto que se chama Órbita Livre, que pressupõe exatamente este movimento livre e que assenta em 3 pilares: a liberdade de movimento para a pessoa cuidada, o cuidado do profissional e, portanto, material que o ajude a não ter, por exemplo, lesões musculoesqueléticas, e a prevenção das úlceras, depressões. É um gosto ter a WinCare como parceiros deste podcast. E numa situação de demência, ok, mesmo que esta autonomia até possa ser um bocadinho questionável, não é? Sim. É o que é que eu faço à volta para que, ok, se acontecer uma queda, a pessoa caia em segurança, e para que a Vamos pessoa, ensinar a cair, não é? para que a pessoa não se queira levantar, por exemplo, o que é que eu faço para que a pessoa esteja bem? De onde é que vem esta agitação? De onde é que vem esta deambulação? O que é que está a acontecer, não é? Sim. É um bocadinho por aí. E se calhar é preferível a pessoa cair do que estar amarrada a uma cama onde não consegue mexer as pernas, os braços, não consegue coçar o nariz, não consegue beber um copo de água. Não consegue. Temos que olhar para isto de outra maneira, e temos que aceitar que há coisas que nós não vamos conseguir evitar, e isto é como tudo na vida, não é? E há maneiras de abordar, há maneiras de gerir os cuidados, há maneira de gerir os recursos humanos também para isto. E pronto, eu sei que isto causa muita discussão entre profissionais de saúde, então a gente concorda com isto, eu sei. E na minha pós-graduação tive várias discussões sobre isto, e acho que é importante falarmos, mesmo que não tenhamos a mesma opinião. Mas temos que evoluir, não é? Se evoluímos para discussões sobre, por exemplo, a eutanásia, que há uns anos era impensável, e não vamos entrar agora por aí, não. Mas porquê é que não podemos pensar numa maneira mais moderna? Nem sequer é moderna, mas porque não podemos olhar também para as contenções? É tratar as pessoas com dignidade. Dignidade que nós tanto usamos, mas o que é que significa esta palavra dignidade, e de facto trazê-la para os acompanhamentos, não é? Olha, Leonor, o que é que trabalhar com a morte e com pessoas em fim de vida te ensinou sobre a vida? Eu acho que estou sempre a descobrir estou sempre a aprender coisas novas. Eu ainda hoje descubro que aprendi qualquer coisa com aquela pessoa, mas aprendi a dar valor ao tempo, a dar valor aos anos de vida que tenho, e a ter orgulho em dizer quantos tenho, porque nem toda a gente vai chegar à idade em que eu já cheguei. Claro. Por isso é uma benção muito grande, e aprendi a dar mais valor às pessoas à minha volta. E eu passei por um período de burnout, porque assim, aquela frase, quem corre por gosto não cansa, meus caros, não é assim. Exato. Ainda cansa mais, muitas vezes, porque nós não vemos que estamos a ser completamente consumidos por aquilo que nós gostamos, e foi isso que me aconteceu. E eu tive que descobrir a minha identidade outra vez, e o lidar com o fim de vida das pessoas e ver o que é que de facto conta no fim, fez-me olhar para a minha vida e olhar para a família de outra maneira, e para os meus amigos, e o sentido de comunidade, e foi, sei lá, muitas coisas, as prioridades na vida. Que bom. Esta se calhar é aquela parte que é a tal beleza que podemos encontrar na morte, não é? Olha, última pergunta. Como é que gostavas de envelhecer? Na verdade são duas. Como é que gostavas de envelhecer? E se por acaso a vida um dia te trouxesse um diagnóstico de demência, o que é que era mais importante para ti, ou como é que gostavas de ser cuidada nessa situação? Gostava de envelhecer, deixem-me envelhecer, ou seja, deixem-me queixar-me de ser velha, ou deixem-me ser velha, e podem me chamar velha, porque ser velho, acho que é tão bom poder chegar a velho, e velhos são os trapos. Não, as pessoas também são velhas, é bom envelhecer, não é? Quero muito que me continuem a estimular intelectualmente, que não me tratem de maneira igual às outras pessoas velhas. Ou seja, por exemplo, no lar parece que todos têm o mesmo tratamento muitas vezes, e não quero isso. Quero que me permitam ter projetos de crochê,
Espero que essa minha memória muscular, não é? Que eu não a perca, porque sei que é uma coisa que me traz muito prazer. Portanto, espero que me traga sempre muito prazer. Deem-me um espaço para fazer crochê, mesmo que ele não fique bem feito. Nem que seja só mexer nas suas lajes, nas suas coisas, não é? Exato. E acho que isso também é muito importante em demência, não é? Ter as mãos ocupadas e as manualidades. Sim. E nós a dizemos criatividade. que na demência a memória que está presente até mais tarde é a memória dos procedimentos, a memória procedural. E a memória dos procedimentos está exatamente ligada a isso, àquilo que fazemos. Exato. Não só com as mãos, mas também com as mãos. Exato. E que por norma a pessoa nem sabe que nos dizer que faz crochê, mas quando nos colocamos aquilo na mão, ela faz, porque está lá, nesta memória procedural, não é? Exatamente. E é muito lindo. E Obrigada. Só mais, se calhar, 2 coisinhas. Não me ponham sondas de alimentação. E que me perguntem frequentemente o que é importante para si hoje. E vamos ter estes objetivos mais a curto prazo, mas que são tão importantes. Hoje eu quero apanhar um bocadinho de sol. É o meu objetivo. Então, por favor, façam isso por mim. Ajudem-me a ir apanhar um bocadinho de sol. Que bom. E pronto, eu acho que é muito importante isso que disseste em último, por acaso. Quando eu trabalhava no lar, as pessoas que lá viviam, não é, poderiam também integrar a entrevista feita aos colaboradores, ok? Com a direção ou os recursos humanos que faziam esta entrevista. E tenho uma história de uma senhora que o que ela pediu a quem ia à entrevista era que parassem e que cumprimentassem as pessoas quando passavam, não é? E é um bocadinho isso, é ok, parar, não é? Baixar-nos ao olhar daquela pessoa e perguntar-lhe, vê-la, não é? Como, não só passar a nossa correria, porque temos sempre muitas tarefas. Ti, não para a minha rotina. Claro. Estamos sempre ocupados nas nossas tarefas, não é? Portanto, parar, olhar para aquela pessoa, como é que estás hoje, não é? Ou o que é que queres hoje? Exato. Obrigada, Leonor. Olha, em jeito de conclusão, e depois eu vou deixar também aqui algum espaço se quiseres deixar aqui uma última palavra, mas a jeito de conclusão, eu quero ler aqui um pequeno trecho de um livro da doutora Ana Cláudia Quintana, não é? Médica de cuidados paliativos. Acho que é um texto muito bonito, que fala sobre a beleza daquilo que nós falamos aqui agora e da beleza que é também aquilo que tu fazes e o teu trabalho, ok? Vou tentar não me emocionar. Seja na unidade de cuidados intensivos, na enfermaria ou em casa, a morte não escolhe lugar. Acompanhar alguém nesse momento é a experiência mais íntima que podemos experimentar junto a outro ser humano. Nada pode ser mais íntimo do que partilhar com alguém o processo ativo de morrer. Nem sexo, nem beijo, nem confidências. Naquele momento buscaremos o sentido de estar ali. Quem está a morrer buscará o sentido de estar ali também. Virão questionamentos dos pesos, dos fardos, dos medos, das culpas, das verdades, das ilusões. Tudo ali é exposto de um jeito verdadeiramente nu. A pessoa que morre está nua, liberta todas as vestes físicas, emocionais, sociais, familiares e espirituais. E por estar nua, consegue-nos ver da mesma forma. As pessoas que estão a morrer desenvolvem uma habilidade única de ver. Estar ao lado de alguém que está a morrer é desnudar-se também. Quanto tempo esse tempo vai durar? Ninguém sabe ainda. E esse não saber do tempo traz-nos a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele traz-nos a oportunidade de experimentar a plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com o pensamento, o sentimento, a atitude, o corpo, todos juntos, no mesmo lugar ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida. Algo que ocorre rápida e fugazmente. A morte do outro ou a nossa será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. Acho que já deves ter experimentado esta plenitude muitas vezes. É Obrigada. Poderosíssimo, não é? É lindo. Sim, estar ao lado de alguém que está a morrer, e isto não precisa de ser num contexto profissional, é de uma intimidade e de um privilégio até incríveis, não é? E acho que trazer uma sacralidade à morte, e não estou a dizer ser sagrada no sentido religioso, é um momento sagrado, é o fim da vida, é o fim do livro daquela pessoa, do fim da sua história. E é muito bonito, e pode ser muito bonito, aliás, e transforma-nos completamente. Sim, obrigada por partilhares isso com tanta gente. Adoro seguir-te com o teu trabalho. Obrigada, Leonor. Olha, e antes de irmos embora, eu tenho aqui uns presentinhos para ti.
uma pequena planta, olha. Sinto-me mimada. E aqui, Já está a gravar? acho que está. E depois vemos, olha, na estrutura. muito obrigada. Eu não consigo. Ai, que linda. E aqui outro presentinho oferecido muito gentilmente pela Melty. Obrigada por teres vindo, foi um gosto falar contigo. Eu já sabia que ia ser incrível, portanto. Este foi mais um episódio do podcast Ainda Aqui. Se este episódio fez sentido para si, partilhe com as pessoas à sua volta. Certamente pode haver alguém a precisar de o ouvir. E se quiser saber mais sobre o projeto Ser 65+, e as nossas formações na metodologia Montessori aplicada à pessoa com demência, siga-nos nas nossas redes em @ser65mais.pt. Um agradecimento especial ainda ao WinCare por permitir que este espaço de conversa seja possível.